Pode se sentar. Deus não desistiu de você. Acho que você não entendeu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Obrigado, Senhor! Eu queria que nós olhássemos na Bíblia a história de um homem com quem a gente pode se identificar nessa noite. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela traz a história de gente, homem, mulher, pessoas de carne e osso, feitas da mesma estrutura que eu e você, para que nós possamos nos identificar com elas, com as histórias delas, com os erros, com os acertos, com o agir de Deus na vida delas. Por isso eu quero te convidar a passear comigo pela história de Pedro. Pedro, nós conhecemos muito sobre Pedro. Alguns dos outros apóstolos nós quase não conhecemos. Não sabíamos muito sobre André, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote. Nós não sabíamos muita coisa sobre eles, mas nós sabemos muita coisa sobre Pedro. Quer ver como você sabe? Nós sabemos que Pedro era casado. Pedro era casado porque Jesus curou quem? A sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Se nós lemos lá em Mateus 8,14. Nós sabemos também que na noite que Jesus foi preso, Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo, ele pegou a espada, o que ele fez? Cortou a orelha do soldado. Explosivo, Pedro. Nós lemos isso ali em João 18:10. Nós sabemos que antes do Pentecostes foi Pedro quem tomou a frente da igreja. Foi Pedro quem promoveu a eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes. Nós lemos isso em Atos 1:15. Pedro também foi quem esteve junto com João, passando ali pela porta do templo. E foi Pedro e não João quem disse para aquele homem: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi Pedro quem disse isso. Atos 3, de 4-8. Nós sabemos também que foi Pedro quem pregou no templo depois da cura do paralítico e milhares de pessoas se converteram. Atos 3:12. Nós sabemos que foi Pedro quem encarou os sacerdotes e os escribas que haviam crucificado Jesus e os chamou à fé e ao arrependimento. Atos 4:8. Nós sabemos que foi Pedro quem pronunciou o juízo contra Ananias e Safira, você se lembra? E eles caíram mortos por causa do pecado. Atos 5, 3 e 8. Nós sabemos que Pedro curou pessoas com a sua sombra. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Que maravilha. Atos 5, de 12 a 16 descreve isso. Nós sabemos que foi Pedro quem ressuscitou uma mulher chamada, quem sabe? Dorcas. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas dentre os mortos. Isso está escrito lá em Atos 9, de 36 a 41. Uau! Quantas coisas nós sabemos acerca de Pedro, esse discípulo chamado pelo Senhor ali como um pescador. O Senhor disse: Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Sabemos muitos detalhes da vida de Pedro, mas Pedro nem sempre foi esse homem tão usado por Deus. Pedro nem sempre foi tudo isso que nós ouvimos dele, que nós lemos, que nós conhecemos dele. Existe uma história na vida de Pedro que muitas vezes nós negligenciamos. E quando nós olhamos para nós e olhamos para Pedro, nós pensamos:
Pedro é diferente. Pedro é especial, sabe? Eu? Não. Isso não é para mim. Você já pensou? As pessoas serem curadas pela sua sombra, meu irmão? Que maravilha. Mas eu quero contar essa história que muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos para que você possa se identificar com Pedro, para que eu possa me identificar com Pedro e saber por que Pedro foi tão usado por Deus. Por que Pedro pôde cumprir o propósito, o chamado de Deus na vida dele. Porque ele pôde ser um vaso poderoso e tremendamente usado nas mãos de Deus. Nós vamos ver aqui 3 momentos na vida de Pedro. Você pode abrir aqui em Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33. Nós vamos ler este primeiro episódio. Mateus 14, de 22 a 33. Nós lemos assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uau! No meio daquela tempestade, os discípulos desesperados olham para o lado e o que é que eles enxergam? Uma pessoa andando sobre as águas, e eles começam a ter medo e gritar: é um fantasma! É um fantasma! É um fantasma! E então eles ouvem a voz de Jesus: sou eu! Coragem! Sou eu! E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu venha ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a dar os primeiros passos fora do barco, andando sobre as águas. Pedro queria estar onde Jesus estava. Pedro queria estar onde era o lugar mais seguro. Não era no barco, mas era pertinho de Jesus. Pedro tinha fé suficiente para obedecer a palavra, para obedecer o chamado de Jesus. Jesus disse: vem, Pedro, e ele creu, e ele acreditou, e ele agiu em fé, e ele deu passos de fé, andando no sobrenatural. Ele creu na voz que ele ouviu, ele creu no chamado, ele creu na palavra de Jesus. Ele saiu do barco. Quantos de nós aqui já ouvimos Jesus dizendo: vem, vem, e nós começamos a ir, começamos a andar por fé, começamos a dar os passos de fé, começamos a andar fora do barco, fora da nossa zona de conforto, fora da nossa segurança natural. Foi o dia em que você ouviu Jesus te chamando para o ministério. Foi o dia em que você ouviu o Senhor te mandando fazer algo louco, algo fora da racionalidade. Um passo de fé é sempre um desafio. E você creu e você começou a caminhar. Foi um projeto que você iniciou.
e você deu os seus passos. Mas como nós lemos, de repente, Pedro tirou os olhos de Jesus. E ele começou a perceber como o vento estava soprando forte. Assim que Pedro começou a reparar no vento, diz a palavra que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Ele tirou os olhos do Senhor. O coração dele se encheu de incredulidade, de dúvida. E ele começou a pensar: isso aqui é impossível. Isso aqui não é possível. Eu não posso andar sobre as águas. Eu vou morrer. Isso aqui é loucura. Isso aqui não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Jesus, eu não creio nas tuas palavras. Jesus, eu não acredito mais. Eu não confio. Duro, né? Mas é exatamente assim que nós começamos a afundar. Quando o vento começa a bater forte, nós estamos na nossa caminhada no sobrenatural, na dependência do Senhor. E as pressões vêm, e o vento sopra forte, e as perseguições e as lutas